E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive aqui no canal. Já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com a galera que curte uma boa reflexão. Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais intrigantes da filosofia, a alegoria da caverna de Platão. É isso aí, uma metáfora poderosa que nos leva a questionar a própria realidade e o que sabemos como sabemos. E aí você já se perguntou se estamos todos presos a uma caverna. E que pergunta! E olha só, pra gente começar, a gente precisa entender o cenário, né? Que o Platão descreve pra nós. Ele descreve essa caverna escura, úmida, com prisioneiros que estão acorrentados desde a infância. E a única coisa que eles enxergam são sombras, que são projetadas na parede. É a realidade deles. Ponto final. Exatamente. E o mais impactante é que, para esses prisioneiros, as sombras elas não são representações, elas são a própria realidade. Eles dão nome às sombras, eles discutem sobre elas, criam suas crenças, suas teorias, sem nunca questionar a verdadeira natureza daquilo que eles veem. É de fazer a gente pensar, né? Será que a gente também não vive, rodeado de sombras que a gente aceita como verdades absolutas? Nossa, total. Lembrei daquela frase, a verdade está lá fora. Mas voltando à caverna, o que acontece quando um dos prisioneiros consegue se libertar? Aí que a história fica interessante. Imagina a dificuldade, a dor, a confusão de sair da caverna, de se libertar daquilo que você sempre acreditou ser a única realidade. É como se ele tivesse, sei lá, saindo da Matrix. Tipo, você finalmente tira as lentes que te faziam enxergar tudo distorcido. E aí, quando você finalmente coloca a cabeça para fora da caverna e se depara com a luz do sol, qual é a sensação? No começo, é puro caos, imagina só. Você passou a vida inteira no escuro e de repente é bombardeado pela luz do sol. É uma experiência avassaladora, quase dolorosa. Mas aos poucos os olhos se ajustam. E ele começa a enxergar o mundo como ele realmente é. As cores, as formas, a imensidão do céu. Caramba, que mudança radical. E essa luz do sol, o que ela representa na alegoria? Ela representa a forma do bem, um conhecimento puro, absoluto, a fonte de toda a verdade. É como se pela primeira vez eles estivessem enxergando a realidade em alta definição. E aí ele começa a entender a relação entre as sombras que ele via na caverna e os objetos reais que agora ele pode contemplar. Mas espera aí, essa forma do bem, você pode explicar melhor essa ideia pra gente? Claro, a forma do bem faz parte da teoria das formas de Platão, né? Para ele, tudo que a gente vê no mundo físico são apenas reflexos imperfeitos das formas perfeitas que existem em um mundo superior, o mundo das ideias. A gente vê várias árvores diferentes, mas a forma da árvore, a essência daquilo que faz uma árvore ser uma árvore, existe nesse outro mundo. Entendi. Então a luz do sol, a forma do bem, seria a fonte de todas as formas, a origem do conhecimento verdadeiro. Mas, e aí? O que acontece quando esse prisioneiro, iluminado, resolve voltar para a caverna e contar tudo o que ele viu para os outros? Essa é a parte que mais me intriga. Imaginem a reação dos outros prisioneiros ao ouvirem essa história maluca, de um mundo fora da caverna, de uma realidade totalmente diferente daquela que eles sempre conheceram. E aí o que acontece? Eles se convencem. Aí é que a gente precisa mergulhar na parte 2 para descobrir. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com a galera. A gente volta para desvendar o resto dessa história. Então, será que os outros prisioneiros acreditam na história do colega que viu a luz? Bom, a gente pode imaginar que a reação deles não deve ser muito positiva, né? É, com certeza. Imagina, você tá lá na sua vidinha, acreditando que as sombras na parede, aquilo ali é tudo que existe. Aí, de repente, chega alguém falando de um mundo completamente diferente, com cores, com formas, com uma coisa gigante, brilhante, chamada sol. É de pirar a cabeça. Totalmente. É como se você, tentasse explicar a internet para alguém que nunca viu um computador na vida. A linguagem, as referências, a própria forma de pensar, é tudo completamente diferente. E aí o que acontece? O prisioneiro que voltou, todo cheio de boas intenções, acaba sendo ridicularizado, né? Ele é visto como um louco, alguém que perdeu o contato com a realidade. Que situação, hein? E essa dificuldade de comunicação, de tentar transmitir o conhecimento para quem ainda não está pronto para receber, é um dos pontos centrais da alegoria da caverna, né? A gente vê isso o tempo todo, em várias áreas da vida. Sem dúvida. Platão mostra pra gente que o processo de aprendizado, ele não se resume a simplesmente despejar a informação nas pessoas. É preciso criar um ambiente propício, despertar a curiosidade, conduzir o indivíduo para que ele, por si só, busque a luz do conhecimento. Como plantar uma semente e esperar pacientemente que ela germine, que ela cresça, que ela floresça no tempo certo. E essa metáfora da semente se encaixa perfeitamente na ideia do amor socrático, né? Que é a base do método dialético de Sócrates. É o amor pelo saber, pela busca da verdade, que impulsiona o indivíduo a questionar suas próprias crenças, a sair da zona de conforto da ignorância e se aventurar pelo mundo, desconhecido do conhecimento. Exatamente. E é nesse processo de descoberta que reside a verdadeira beleza da filosofia, né?
Não se trata de ter todas as respostas, mas de ter a coragem de fazer as perguntas certas. E aí, o que acontece com aquele prisioneiro que volta para a caverna? Ele fica lá tentando convencer os outros da verdade. Essa é a grande questão. O Platão deixa essa parte em aberto para cada um de nós tirar suas próprias conclusões. Mas, pensando bem, a vida desse indivíduo se torna um grande desafio, né? Um dilema constante entre a vontade de compartilhar o que ele aprendeu e a frustração de não ser compreendido. E você, o que acha? O que você faria no lugar dele? Conta pra gente nos comentários. É como se ele estivesse condenado a viver num limbo, entre a luz e a sombra, sem conseguir se encaixar em nenhum dos dois mundos. E isso nos leva a uma reflexão importante. Qual é a responsabilidade de quem alcança o conhecimento? A gente deve se isolar na nossa torre de marfim, ou tentar iluminar o caminho daqueles que ainda estão presos na caverna. E aí, pessoal, o que vocês acham? Deixem suas opiniões nos comentários e já aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com os amigos. A gente já volta para a última parte do nosso Deep Dive na Alegoria da Caverna. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive na Alegoria da Caverna. A gente estava falando sobre a responsabilidade de quem alcança o conhecimento, né? Fica aquela pergunta, né? O que a gente faz com a luz que a gente encontra? Guarda só pra gente ou tenta iluminar o caminho dos outros? Pois é. E a gente viu que não é fácil, né? O prisioneiro que volta para a caverna, ele corre o risco de ser rejeitado, ridicularizado, incompreendido. Mas será que essa dificuldade, ela nos isenta da responsabilidade de tentar, pelo menos, compartilhar o que a gente aprendeu? Faz pensar, né? Gente, acho que a Alegoria da Caverna mostra pra gente que essa busca pelo conhecimento, ela não é um processo egoísta, individualista. É um dever moral, sabe? Uma responsabilidade social, de compartilhar o que a gente aprende. De ajudar os outros a se libertarem das suas próprias correntes, né? Pensem nos grandes mestres, nos cientistas, nos artistas que dedicaram as suas vidas a iluminar a humanidade, com as suas descobertas, suas ideias, suas obras. Eles não se calaram diante das dificuldades, dos desafios, das críticas. Verdade, sei lá, Galileu Galilei, né? Isso, Que foi perseguido pela igreja por defender a teoria heliocêntrica. Exato. Ele podia ter ficado quietinho. Mas ele escolheu lutar pela verdade. Mesmo que isso significasse colocar a própria vida em risco. Né? E a Alegoria da Caverna, ela também mostra que a verdade, por mais difícil que seja de alcançar, ela tem um poder transformador. É como uma chama. Por menor que seja, ela pode iluminar a escuridão. Inspirar outros a buscarem a luz. A construírem um mundo mais justo, mais livre, mais consciente. E é essa mensagem de esperança que torna a Alegoria da Caverna tão relevante nos dias de hoje, né? Total. A gente vive num mundo cheio de sombras. Informações falsas, de manipulações. É mais importante do que nunca questionar o que a gente vê ou o que a gente ouve, o que a gente acredita. Buscar a verdade, a luz, por mais difícil que seja. Concordo plenamente. E pra gente finalizar, queria deixar uma provocação pra vocês. Qual é a sua caverna? O que te impede de enxergar a luz, a verdade? Quais são as sombras que te prendem? Pensem nisso. E aí, pessoal? Curtiram esse Deep Dive na Alegoria da Caverna? Deixem seus comentários, compartilhem suas reflexões, seus níveis das suas experiências. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com a galera. A gente se vê no próximo mergulho.